E aí galera, sejam bem-vindos aí ao meu canal, né, Filipos Brito, aqui é um canal onde eu posto alguns covers meus de guitarra, né, solo. Vou estar postando mais algumas coisas ensinando música também. Então, se você ainda não é inscrito aqui, né, se inscreva, me ajuda muito, fortalece. E o vídeo de hoje eu vou trazer um pouco do que eu aprendi sobre campo harmônico no quesito de memorização, né? Como é que faz para a gente memorizar de uma forma melhor o campo harmônico, que é algo muito importante para o músico, né? O músico saber, o músico dominar isso é de extrema importância. Para quem não sabe, não vou me meter muito ao que é o campo harmônico, depois posso fazer um vídeo melhor detalhando como é que forma os acordes e tudo mais. Mas o campo harmônico, ele basicamente eles são os acordes que circulam uma certa tonalidade. Então, se você está, por exemplo, em Ré, desculpa, você está em Ré, você tem ali Fá sustenido, você tem Mi, você tem Si, você tem Lá, você tem Sol. Você tem acordes que combinam com aquela tonalidade, com aquele campo harmônico, né? Só que a grande dúvida, né? A grande dúvida é que não tem só Ré, tem Ré sustenido, tem Mi, tem Fá, tem 12, né? Tem 12 campos harmônicos aí que você precisa entender e que você precisa decorar. E aí vem a grande dúvida dos músicos, né? Pô, vou ter que decorar 12, né? E qual é a melhor forma de fazer isso? Você vai ver na internet aí várias técnicas ensinando como decorar, qual é a melhor forma de você entender isso, né? De você aperfeiçoar isso e tudo mais. Eu, Filipe de Brito, eu estudando e tudo mais, eu aprendi uma forma, né? Não sei se outra pessoa chegou a essa mesma conclusão que eu, mas eu, nos meus estudos, eu descobri um jeito mais fácil de memorizar, de decorar isso. E isso tem me ajudado muito, né? Já faz um ano que eu implemento isso nos meus estudos, nas minhas tocadas por aí, e tem funcionado muito bem. E muita gente tem me perguntado, principalmente da escola, né? Pra quem não sabe, eu sou da Escola de Música de Brasília. Tem muita gente que me pergunta, porque às vezes eu respondo muito rápido certas coisas. Ah, qual é a terça de lá? Qual é a quinta de tal acorde, entende? Eu respondo muito rápido, porque eu já tô com isso na cabeça decorado. Não porque a minha memória é a melhor de todas, pelo contrário, minha memória é péssima. Mas eu aprendi um jeitinho legal de decorar, aprendi uma forma bacana de pensar e que ajuda muito na hora que a gente vai tocar. E eu vou apresentar isso nesse vídeo de hoje, né? Então, não vou me reter ao que é campo harmônico, eu já vou partir do pressuposto que você sabe o que é. Mas se você quiser que eu faça um vídeo explicando bem detalhadamente o que é campo harmônico e tudo mais, comenta aí embaixo para eu saber que você está interessado. E aí eu faço um outro vídeo explicando. O foco desse vídeo vai ser mesmo a minha técnica que eu desenvolvi e que eu acho que vai ser, e eu acho que é bem legal no estudo de todo mundo. E deixa eu botar aqui meu slidezinho que eu preparei, né? Memorizando o campo harmônico. E por que memorizar o campo harmônico? Primeiro, você memorizar o campo harmônico vai te ajudar a transpor a tonalidade melhor. Então, a música está em tal tonalidade, você consegue transpor com mais facilidade. Outra coisa, uma vez que você entende as notas que compõem o campo harmônico, você entende as notas que compõem a escala maior. Então, por exemplo, eu tenho Ré. Então, uma vez que eu sei todo o campo harmônico de Ré, eu também sei a escala de Ré também. Entendeu? Então, é bem mais de boa também. Uma outra, uma outra coisa legal de você aprender campo harmônico, decorar, memorizar o campo harmônico, é que você entende melhor os intervalos. Então, mais uma vez, o Ré aqui. Se eu sei que Fá sustenido é uma terça maior, se eu ver um Fá, eu sei que é uma terça menor. Então, quando você entende, você memoriza o campo harmônico, né? Você também memoriza, você tem mais facilidade de entender os intervalos, de você não ter que ficar calculando, um tom, dois tons, é uma terça não sei o que, não sei o que pra lá. Eu particularmente nunca aprendi bem esse negócio de, três tons é tal intervalo. Eu nunca aprendi isso, eu decorei mesmo. E do jeito que eu vou mostrar aqui no vídeo, você vai ver que é a melhor forma. É muito mais rápido de você pensar, de você entender. E uma coisa que a gente tem já que falar é que
As notas musicais, elas são representadas por letras, né? Para justamente facilitar a notação musical. Por que isso? Isso é muito antigo, isso é lá do tempo da Grécia Antiga, né? Se usa essas notações de letras justamente para facilitar. Seria muito inconveniente você escrever tudo, por exemplo, dó, sustenido, bemol, não sei do que. Se escrever tudo isso por extenso, fica muito ruim, né? Fica muito ruim de você entender com a letra, né? Com os símbolos fica muito mais fácil de você visualizar e de você entender o que você tem que fazer no violão, na guitarra, no baixo, por aí vai. Então, o dó vai ser representado pela letra C, o ré pela letra D, o mi pela letra E, o fá pela letra F, o sol pela letra G, o lá pela letra Lá, pela letra A e o si pela letra B, né? E por aí vai. Ou seja, essa notação aqui ela vai facilitar muito a nossa vida e você já tem que estar com isso na cabeça. Eu sei que se você toca violão, se você toca guitarra, você já tem isso no sangue já, né? Então é bem importante a gente entender essas notações porque é o que eu vou usar nesse vídeo e nos outros vídeos aí que eu vou fazer pela vida. A outra coisa também bem importante para a gente entender é o ciclo das quintas, tá? Vem comigo nesse raciocínio porque vai fazer muito sentido o que eu vou falar. O ciclo das quintas, para quem não conhece, é justamente você andar em quintas, né? E aí você tem que saber intervalo também, né? Por exemplo, a quinta de dó é sol, a quinta de sol é ré, a quinta de ré é lá, a quinta de lá é mi. É um ciclo de quintas. Esse ciclo de quintas, ele é um estudo muito importante porque é justamente como você também coloca na notação de partitura. Então, por exemplo, se você vê uma clave ali e a clave ela não tem nada, você sabe que você está na tonalidade de dó. Se você vê uma clave com um sustenido, aqui ó, por exemplo, você está vendo aqui ó, a clave com um sustenido, significa que ela está na tonalidade de sol. Por quê? Porque o campo harmônico de sol tem um sustenido, que no caso é o Fá, entendeu? É o Fá sustenido. E o Ré tem dois sustenidos, porque na tonalidade de Ré tem dois sustenidos, e de Lá, 3 de Mi, 4, né, de Si 5 e de Fá sustenido 6. Já andando para o outro lado, você vai andar em ciclo de quartas. Para frente, né, sentido horário, você vai andar em quintas e sentido anti-horário, você vai andar em quartas. Então, se você pegar aqui a quarta de Dó, é Fá. Mas só que você não vai representar mais com sustenido, você vai representar com bemóis, né? E por quê? Porque é muito mais fácil. Se você pegar esse ciclo aqui e andar para frente até chegar em Fá, raciocina comigo. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9 e por aí vai. Mano, até você chegar em Fá, você tem muitos sustenidos para decorar. Agora, se você andar sentido anti-horário, você vai ver que só tem um bemol. O bemol, ao contrário de que muita gente pensa, o bemol é para facilitar a vida do músico, principalmente na partitura. Então, você pensar com um bemol é muito mais fácil do que você pensar em 8, 10 sustenidos, entendeu? Por isso que você vai ver a notação com um bemol, com 2 bemóis, com 3 bemóis, com 4 bemóis e com 5 bemóis. Porque é muito mais fácil você pensar em um bemol do que você pensar, sei lá, em 7 sustenidos. É para isso que esse ciclo ele serve, para facilitar o entendimento e a leitura na partitura, tá bom? Dito isso, você raramente vai utilizar, por exemplo, Lá sustenido numa partitura. Raramente. O que você vai utilizar vai ser Si bemol, por causa da quantidade de bemóis que você vai escrever na partitura. Grava isso porque isso vai ser muito importante, mais para aqui para frente, tá bom? E aqui tá os créditos dessa ilustração aqui que eu peguei na internet, tá? Dá crédito ao que merece crédito. Então aqui é o site que eu peguei essa ilustração, tá bom? Pra não dizer que eu tô plagiando nada, não. Dito isso, como a gente tem ciclos, né? E a gente sabe que cada letrinha dessa representa uma nota musical. Qual seria então o campo harmônico de Dó, por exemplo? De Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá e de Si, né? Se a gente for contando, né? Se a gente for contando arroz, né? Contando feijão, a gente vai demorar muito para encontrar essas notas. O que eu vou ensinar aqui vai ser um truque para a gente decorar isso melhor. E como foi que
eu decorei isso da melhor forma possível? Eu vou botar aqui todos os acordes maiores de cada campo harmônico. Por exemplo, os acordes maiores do campo harmônico de Dó é Fá e Sol. Isso aí você provavelmente já sabe, já decorou, porque Dó é o exemplo mais usado em todos os lugares. Todos os lugares da internet que você procurar um assunto difícil, todo mundo vai utilizar o campo harmônico de Dó, porque ele não tem acidentes. E é mais fácil de explicar, né? Então, Fá e Sol, a gente já sabe que Fá é a quarta de Dó e Sol é a quinta de Dó. É mais fácil, aí já está decorado. Isso aí eu tenho certeza que você já sabe. Agora, o que às vezes a gente hesita muito, ou a gente tem muita dificuldade, são os demais, porque não são muito utilizados em exemplos e a gente quase não estuda. A verdade é essa. Porém, se a gente pegar, por exemplo, os dois acordes maiores de Ré, então eu tenho o Ré, que é a fundamental, tá bom? E o Sol, que é a quarta, e Lá, que é a quinta, a gente tem uma nomenclatura bem ali chamada Gá. Se tu pegar G e A, vai ficar Gá, né? E aí que vem o pulo do gato para você decorar isso aqui, né? O que eu uso geralmente eu decoro justamente isso, Gá. Ré, toda vez que eu falo de Ré, eu falo de Gá. E eu lembro sempre da Gal Costa. Eu sempre lembro de gato. Então toda vez que eu penso num gato, eu penso em Ré. Então toda vez que eu penso em Ré, eu penso em gato. E gato é Sol, que é a quarta, e Lá, que é a quinta. E aí eu já decorei já. Então já sei que toda vez que eu pensar no campo harmônico de Ré, eu tenho Sol como quarta e Lá como quinta. Entendeu? Então eu tenho Sol e Lá, né? Bem fácil, né, de decorar. Agora eu duvido tu esquecer isso agora. E aí, por exemplo, eu vejo Mi. Mi eu tenho Lá e Si, que é A e B, né? Eb, né? Eu boto Eb. 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 Você pode lembrar de ABC, né? O alfabeto, ABC. Ou eu, por exemplo, eu joguei The Last of Us. Eu lembro muito da Abby, né? Do The Last of Us 2. Eu lembro da Abby. Toda vez que eu penso em Mi, eu penso, né, em Abby. Então eu já decorei Mi também. Então eu sei que Lá é a quarta e Si é a quinta. Então toda vez que eu pensar em Mi, eu penso Lá como quarta e Si como quinta, né? Já decorei também Abby. E Fá. Fá você vai ver que tem um bemol. Por quê? Porque o Fá, se a gente voltar aqui na nossa tabelinha, você vai ver que Fá tá já dentro da nomenclatura bemol, né? Do ciclo dos bemóis. Então, você não vai utilizar Lá sustenido, você vai utilizar Si bemol. E Si bemol e Dó, eu gosto de botar como Bic. Bic da caneta. Bic de escrever, a caneta Bic. Então toda vez que eu penso em Fá, eu penso em Si bemol e Dó. Bic, só lembrar da caneta. Bic, né? Bem fácil de entender também. E Sol? Sol é Dó como quarta e Ré como quinta. É CD, né? CD não é nem mais utilizado hoje em dia, né? CD é item raro hoje em dia. Lembra de CD. Toda vez que você lembrar de Sol, você lembra de Dó e de Ré, né? Você lembra de CD. Lá é de alguma coisa. Então eu penso sempre em de alguma coisa, né? De algo, de tal coisa, entendeu? E por aí vai. Então toda vez que eu penso em Lá, eu sei que é Ré como quarta, Mi como quinta. Então Lá é de alguma coisa. Por exemplo, Si. Si é fácil. Então Fá sustenido, eu boto como é fácil. Então toda vez que eu penso em Si, eu penso que é uma tonalidade fácil. Então que é quarta, e Fá sustenido, que é quinta. É fácil. Então esse macetezinho para você decorar quarta e quinta, cara, eu acho muito legal. Toda vez que eu penso numa tonalidade específica, eu lembro do que ele representa. Então, Ré é Gá, Gal Costa, gato. Mi é Eb. Lá é de alguma coisa. Si é fácil, entendeu? O único que eu não tenho aqui é o Dó, mas o Dó todo mundo sabe que Fá é quarta e Sol é quinta. O Dó é o mais de boa, entendeu?
E aí, pô, fica muito mais fácil de você entender o campo harmônico quando você tem esse macetinho. E isso é uma técnica de memorização, né? Quem estuda a memorização, técnicas de memorização, sabe que isso é uma técnica de memorização. E você pode utilizar isso para te ajudar a estudar a teoria musical melhor. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas isso é quarta e quinta. E a terça, sexta, a segunda, a sétima? Calma. Vamos falar da terça e da sexta. A terça e a sexta, esse aí não tem pra onde correr. Você vai ter que decorar mesmo. Mas venhamos e convenhamos. Uma vez que você já decorou a quarta e a quinta, decorar a terça e a sexta fica muito mais fácil. A terça e a sexta é decoreba. Você não tem como fugir. Então, toda vez que você falar em Ré, você fala em Fá sustenido menor. Como terça, né? Você falar de Ré, fala como Si, como sexta. Mi, Sol sustenido. Sexta, Dó sustenido. Fá, Lá é terça. Ré é sexta. Sol, você fala como Si, como terça. Mi como sexta. Lá como Dó sustenido como terça. Fá sustenido como sexta. E Si, você fala como Ré sustenido como terça. Sol sustenido como sexta. Esse aí você vai ter que decorar, não tem jeito, né? Eu aconselho fortemente você sempre estar escrevendo isso várias e várias e várias e várias vezes. Eu fiz isso muito. Então eu fiquei escrevendo, até isso entrar na minha cabeça. E também, claro, não só escrever. É legal você tocar no violão, na guitarra, entendeu? E decorando isso aqui também no seu instrumento, que também é muito importante. Tá, decorado terça, quarta, quinta e sexta, e a segunda e a sétima. Venhamos e convenhamos que a segunda é apenas uma tonalidade para frente, é apenas um tom para frente. É muito fácil, cara. Eu acho que essa é a habilidade que todo músico deve ter, é sempre saber a tonalidade para frente, para menos um tom para frente, isso você tem que saber muito rápido. Então, por exemplo, se você tem Dó, você tem Ré como uma tonalidade para frente. Então, Ré é a segunda de Dó, entendeu? Então, você tem Ré, você tem Mi, entendeu? Você tem Mi, você tem Fá sustenido, você tem Fá, você tem Sol, você tem Lá, você tem Lá, você tem Si, você tem Dó sustenido. Então, pensar uma tonalidade para frente é muito fácil. E é justamente a segunda menor, né? Então fica muito fácil. A sétima é a mesma coisa. A sétima é meio tom para trás. Então você tem a habilidade de pensar um tom para frente e meio tom para trás. Isso daí, meu amigo, músico, você tem que saber. Então fica mais fácil de você saber a segunda e a sétima, porque a sétima é meio tom para trás. A sétima maior, né, no caso. Então, dito isso, você tem mais facilidade de você gravar o campo harmônico, né? Para pensar um pouco nesse vídeo. Tudo que eu falei aqui faz muito sentido para decorar, para memorizar. Isso vai te ajudar a classificar intervalo melhor, isso vai te ajudar a transpor tom melhor, isso vai te ajudar a entender escala melhor e por aí vai. E a escala maior, ela é base, ao meu ver, posso estar falando besteira, mas ela é base para você entender outras escalas. Uma vez que você entende como a estrutura maior funciona, as demais vai partir basicamente disso, entendeu? E por aí vai. Depois eu posso fazer um vídeo melhor explicando a relação das menores com a maior. Que aí você vai entender ainda mais do que eu estou dizendo. E aí deve estar surgindo outra pergunta. E os acidentes? Né? Aí você falou só das notas naturais. Das notas naturais é de boa. E os acidentes? Concorda comigo que no começo desse vídeo eu falei sobre o ciclo das quintas, correto? Eu falei sobre o ciclo das quintas e que é mais fácil você pensar às vezes em bemol do que em sustenido. Esses acidentes aqui vão ser a mesma coisa. Concorda comigo que Dó sustenido é a mesma coisa de Ré bemol? Concorda comigo que Ré sustenido é a mesma coisa de Mi bemol? Fá sustenido, Fá sustenido. Esse aí fica do jeito que tá. Sol sustenido é a mesma coisa de Lá bemol e Lá sustenido é a mesma coisa de Si bemol. Dito isso, é só implementar o bemol na escala anterior, entendeu? Você não vai mais pensar em Dó sustenido quando se trata de campo harmônico, você vai pensar em Ré bemol.
fica muito mais fácil, entendeu? Por exemplo, vou botar aqui para a escala que a gente estava vendo ainda agorinha. Por exemplo, Ré bemol. Aqui não fica mais, aqui vai ficar Fá, Fá menor. Aqui vai ficar Sol bemol, Lá bemol e aqui vai ficar Si bemol. Você percebeu que não mudou a nota? Se não mudou o Fá, não mudou o Sol, não mudou o Lá, não mudou o Si. A única coisa que foi acrescentado foi o bemol. Bemol com Fá sustenido anula. Aí fica Sol bemol, Lá bemol, Si bemol. O Mi sustenido com bemol anula. Então fica só Sol. Então fica Lá, Si, Dó. Sustenido com bemol anula, fica só Dó. Entendeu? Uma vez que você decorou isso aqui, para passar para acidentes, é a mesma ideia, a mesma coisa. A única coisa que você vai ter que decorar mais é o Fá sustenido. Mas aí também é só colocar o sustenido na frente. Então vai ficar Lá sustenido, Si, Dó sustenido e Ré sustenido. Né? O sustenido é só colocar o sustenido na frente. Eu decorei, né? Eu botei B e C sustenido, né? Me lembra um palavrão, não sei porquê. Que é o Si e o Dó sustenido, parece que é aquele palavrão da Turma da Mônica. É uma forma legal de você entender esse assunto e vai ficar muito mais fácil a sua vida quando for estudar intervalos musicais, campos harmônicos e por aí vai, tá bom? Eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês, né, aqui do canal, porque eu acho que isso aqui é um conteúdo muito legal e ajuda muito você a decorar. Eu, particularmente, sou péssimo decorando, mas isso aqui me ajudou muito. E hoje eu utilizo isso nos meus estudos, né? Eu implemento isso nos meus estudos e tem dado certo. Eu penso muito rápido, eu consigo calcular muito rápido do que ficar calculando tonalidade, ficar calculando outras coisas que só demora, só atrasa, entendeu? Então, eu queria compartilhar muito esse vídeo com o pessoal aqui do canal. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E se você quiser um vídeo explicando desde o beabá do campo harmônico, talvez você não saiba o que é campo harmônico, eu posso fazer um vídeo explicando também sobre campo harmônico. Um outro vídeo que eu pretendo fazer é a relação da maior com as outras escalas menores também, tá bom? Tem muitas outras coisas que eu quero trazer aqui pro canal, né? Eu quero trazer aqui pro canal e esse é só o começo. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, me ajuda, tá bom? Aqui a crescer esse canal. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Tchau!